Bom, pessoal, voltando aqui para a terceira parte da aula 12, né, de cálculo em várias variáveis. A gente está calculando aí, trabalhando com as funções de duas variáveis, tá? Nessa terceira parte, então, a gente vai calcular o domínio dessas três funções aí, tá? Então, vamos lá, exemplo... Eu vou seguir a numeração aqui, tá? 14, 16, 18. Então, exemplo 14 aqui. Vou colocar a função aqui, ó, é raiz quadrada de xy, né? Isso. Então, a gente quer calcular o domínio dela. Determinar o domínio dessa função. Então, nesse caso aqui, ó, domínio da f. Então, por definição, sempre é o conjunto de todos os pontos x, y do plano, né, de R2, para os quais f de x, y é um número real, né, ou seja, a regra que define a sua função está bem definida. Então, esse aqui é o conjunto de todos x, y em R2, tais que a raiz quadrada de x, y é um número real. Agora, a raiz quadrada de alguma coisa, que no caso é x vezes y, para ser um número real, é porque se dentro da raiz aí tem que ser maior ou igual a zero, ou seja, não negativo. Agora, quando que um produto de dois números, né, é não negativo? Temos duas possibilidades, né? Ou ambos são positivos, ou ambos são negativos, né? Então, vou escrever aqui. Então, ó, no caso, como não pode ser maior ou igual a zero, a gente tem que incluir os casos iguais a zero também. Então, x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero, ou x é menor ou igual a zero e y é menor ou igual a zero, tá? Então, ó, tem esse... Vou pôr parênteses aqui para ficar bem claro, tá? Então, são essas duas condições aqui satisfeitas, né? Então, se você olhar, isso é x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, né? Quer dizer que esse ponto xy, ele está no primeiro quadrante, né? Pensa no plano ali. Você pode representar no plano esse domínio dessa função, né? Então, o ponto xy pode estar no primeiro quadrante ou ali no terceiro quadrante, né? Deixa eu pôr a definição. X vezes y tem que ser maior ou igual a zero, né? Então, você divide o plano em 4 quadrantes, né? Então, os pontos, né, que satisfazem essa regra, né, que na verdade é o domínio da função f. Se o ponto xy satisfaz essa condição, então ou xy está no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante aqui, né? Exemplo 16 agora. A função raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, agora, ó, f de xy é a raiz quadrada de x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, o domínio da função, então, por definição, é o conjunto formado por todos os elementos de R2, tais que f de xy é um número real. Ou seja, é o conjunto de todos os xy em R2, tais que a raiz quadrada de x quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Ou seja, não negativo. Perdão. Não é isso ainda, né? É na próxima linha. Essa raiz quadrada está no... é um número real. Para isso ser um número real, a x quadrado menos y ao quadrado não pode ser um número negativo, né? Então, esse conjunto aqui, ó, é formado pelos... o domínio, né? Então, é formado pelos pontos x e y, tais que x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, vamos mexer um pouquinho aqui, brincar com isso aqui. Então, nós vamos obter então, que y ao quadrado é menor ou igual que x ao quadrado. Vamos ver se dá para encontrar alguma coisa aqui.
que eu vou fazer é extrair a raiz quadrada. Se y quadrado é menor ou igual que y quadrado, então raiz quadrada de y quadrado é menor ou igual que a raiz quadrada de x quadrado. Continua valendo essa desigualdade porque raiz quadrada é uma função crescente, tá? Então, a y é um número real e x também é um número real, que pode ser negativo ou positivo, não sei, tá? Então, raiz quadrada de ambos ao quadrado não é o, por exemplo, raiz quadrada de y ao quadrado, eu não posso falar que é y, porque se o y for negativo, eu estaria falando que a raiz quadrada de alguma coisa está dando um número negativo, tá? Então, o correto aqui nesse caso é módulo, tá? De maneira similar, raiz quadrada x quadrado é módulo de x. Então, esse aqui vai dar o conjunto de todos x e y em R2. Agora vamos usar com a propriedade de módulo. O que significa dizer que o módulo de A é menor que B. Menor ou menor igual, não faz, né? Isso é equivalente a dizer que o A ele está entre menos B e B, né? Opa. Então aqui, ó, módulo de y menor que um número. Esquece que isso aqui tem um módulo. Vamos trabalhar com esse módulo aqui, tá? Enxerga esse módulo de x como sendo B aqui, ó. Na formulazinha ali. Deixa eu só... Isso aqui é uma regrinha que eu estou usando, tá? Então isso aqui vai dizer que o módulo de... que o y está entre menos o módulo de x e o módulo de x. Tá? Vamos fazer um GeoGebra, como é que fica isso? Ó, o módulo de x, aquela função que parece um V, né? Esse é o módulo de x. Se eu pegar menos o módulo de x, você vai refletir, fazer a reflexão em torno do eixo x, né? Ó, em verde aqui, ó, é o módulo de x, em vermelho, módulo de menos x. Então, mas eu quero todos os pontos x, y em que o y está entre essas duas funções, né? Ou seja, vai resultar nesse interior aqui, ó. Vai dar se fosse esses dois triângulos aqui. Vamos lá, é menos... Vamos ver se vai dar certo aqui. Módulo de x menor ou igual y menor ou igual aqui. Ó, vou apagar esses... Aí, ó. Ó, deu exatamente esses pontos, né? Então, a parte azul aqui é o domínio dessa função aqui, tá? Que é justamente os pontos que de R2, cuja ordenada está entre as funções módulo de x e menos módulo de x. Tem mais um exemplo, né? Agora, o 18 aqui, ó. Raiz quadrada de y mais raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y ao quadrado. Qual que é o exemplo? 18. Então, f de x, y agora é raiz quadrada de y mais a raiz quadrada de 25 menos x quadrado menos y ao quadrado. Deixa eu ver se tá certo aqui. Tá. Então, ó, domínio da f é o conjunto formado por todos os pares ordenados de números reais, né? Satisfazem a seguinte propriedade: f de x, y tem que ser maior ou igual a zero.
Só um minuto aí. Então, esse aqui é o conjunto, todos xy em R2. F de xy tá aqui em cima, tá? Só vou copiar. Então, raiz quadrada de y. Então, essa soma de duas raízes quadradas deve ser um número real. E aqui eu coloquei errado, né? Até por isso que bugou ali, né? Na verdade, correta é f de xy é um número real. Agora, quando que essa soma é número real? Então, isso tem que ser número real, né? E isso aqui também. Então, acho que já aprenderam, né? Para uma raiz quadrada de alguma coisa ser número real, é que essa alguma coisa tem que ser maior ou igual a zero, né? Porque a gente só calcula a raiz quadrada de números não negativos. Então, isso aqui é conjunto formado por todos os xy em R2, tais que y é maior ou igual a zero, e 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado é maior ou igual a zero. Bom, então, ó, se você olhar, a ordenada dos pontos do domínio dessa função não são negativos, tá? Então quer dizer que os pontos do domínio estão lá no primeiro e segundo quadrantes. Dá para manipular essa expressão, né? Nós vamos chegar que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 25, tá? Então qual é o domínio dessa função? Se você olhar, ó, essa desigualdade é o disco, tá? Centrado na origem, raio 5, né? Disco ou circunferência, tá? Chama do que você quiser. Eu acho que disco fica mais claro, tá? Ó, x quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 25 é o disco de raio 5, tá? Centrado na origem. Só que a gente quer y maior ou igual a 5, né? Só o primeiro quadrante, né? O primeiro e segundo quadrantes, né? Ou seja, vai dar uma semicircunferência aqui, ó. Um semicírculo. Ou semidisco. Tá, vai ser interseção desse conjunto com esse conjunto aqui, que vai dar essa parte de cima aqui. Tá? Então tá, gente. A aula de hoje era isso. A gente volta aí na próxima aula fazendo gráficos e talvez vendo limite também dessas funções de duas variáveis, ok? Até lá então.